Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova informação polêmica lá de Brasília. Trump pressiona Carmen e Zanin. Está pegando fogo, parou tudo. Todo mundo está focado nisso aqui. Vamos aqui deixar o crédito para a Gazeta do Povo. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. E assiste até o final que está pegando fogo, está bombástico essa nova informação que acaba de chegar. Então vamos para o conteúdo. Karina, você concorda com o Fred? Vai ser necessário que os ministros, então, com muita cara de pau, façam um grande malabarismo para tentar desconstruir tudo aquilo que ficou evidente ontem nesse voto do ministro Fux? Vai ser difícil. Essa aula do Fred também explicando, o que foi o voto do Fux, que foi um voto longo. Nós tivemos aí quase 12 horas, se eu não me engano, de toda essa votação, de toda essa explicação, de tudo que foi escrito, de tudo que foi dito, e ele fez questão de esmiuçar tudo isso, parte por parte, para não ficar dúvidas. Até porque vale a pena aqui trazer um adendo que essa lei agora de abolição do Estado de Direito, a abolição do Estado, de abolição violenta do Estado de Direito, é uma lei nova que foi sancionada pelo Bolsonaro em 2021. Tanto é que até mesmo o ministro Fux, ele fala, nós não temos tantas discussões sobre isso, precisamos debater para ver os pontos corretos e quando ela deve ser aplicada, ou seja, tem que ter essa discussão clara e esse debate dentro da Suprema Corte para entender de fato como e quando ela deve ser aplicada. E ele explicou muito bem que não configura diante de tudo isso, até porque que ele fala muito sobre que até o Fred lhe disse sobre a exigência estrita de tipicidade de provas, que ele foi rigoroso ali no seu voto, dizendo que não existe um nexo causal ali entre as provas e apresentadas com as ações, enfim, precisa haver o dolo, e ali ele não encontrou. Então, ele deixa vários pontos importantes para discussão, que hoje, com o voto de Carmen Lúcia, que também tem mais de 400 páginas, preparem-se, porque será longo também, o voto da Carmen Lúcia, não é dito que ela vai falar, só vai ler as 400 páginas, mas eu acredito que essa noite tiveram bastante trabalho, porque para refutar tudo isso e para legitimar aquilo que eles estão querendo fazer, vai ter que fazer um contorcionismo e malabarismo enorme, enorme. Mas a Carmen Lúcia, a decana do Supremo Tribunal, ela é boa nisso. Ela é boa nisso e ela vai trazer de volta a ditadura de 1964, ela vai trazer os exemplos que aconteceram durante a ditadura, tentando fazer uma comparação do que foi feito no 8 de janeiro, que aqui não deveria nem comparar, porque não tem nenhum nexo causal entre uma coisa e outra, mas certeza que ela vai trazer esse ponto durante o seu voto. Agora, o voto mais importante e esperado, porque aqui nós já sabemos que esse julgamento, nós temos somente o voto do Fux, que diverge do relator e diverge de todos, praticamente todos os ministros ali da Suprema Corte da primeira turma. Então, o voto que eu gostaria de ver, que vai ser interessante ouvir, vai ser o de Cristiano Zanin. Porque Cristiano Zanin foi aquele que escreveu o livro Lawfare. E foi aquele que escreveu as teses para defender Lula durante todos esses anos que dizia ele de perseguição para tentar tirar ele de todo o esquema de corrupção da Lava Jato, dizendo que era sim uma perseguição política, o uso do aparato institucional e judiciário para perseguir um político que naquele momento era Luiz Inácio Lula da Silva. Ele escreveu livros, escreveu teses, deu palestras em Harvard, falou sobre isso durante anos. E agora, sem contar que os advogados de Bolsonaro e também do Núcleo 1, muitos deles se basearam na tese de Zanin, no livro Lawfare. E vai ser interessante ver o que o Zanin vai dizer sobre isso e como ele vai se comportar e o voto que ele vai dar em relação a esse episódio da trama macabra do suposto golpe. Então, tem muitas coisas aqui. Amanhã
saberemos, não sei quanto tempo irá durar o voto da Carmen Lúcia, mas também vai ser um voto importante que ela vai vir para a militância. O problema é o seguinte aqui, que é importante falar. Esse julgamento é político e virou um fla-flu. Aqui tem os juízes bolsonaristas, porque agora até o Fux virou bolsonarista. Vocês imaginem, tem críticos juristas que estão dizendo que o Fux baseou toda a sua tese, o seu voto, em opiniões e fatos de bolsonaristas. Que aqui não tem nada que ver. Aqui nós estamos falando, e aquilo que nós estamos falando desde o início, que é basear tudo na Constituição. Agora, se a Constituição mudou de nome e virou bolsonarista, aí tudo bem. Mas, até então, o voto do Fux ele tem a tecnicidade que nós não havíamos visto nos outros votos, como foi o de Flávio Dino e de Alexandre de Moraes, que foi um discurso político, uma defesa política em relação a eles mesmos. Então, pela primeira vez, nós vimos um voto de tecnicidade de Fux, que é realmente um juiz de carreira e que está ali e se embasou muito bem, se viu que ele se debruçou por muito tempo para fazer esse voto, que não foi um voto simplista, não foi um voto para ser banalizado, mas sim trazendo pontos para discussões futuras e abrindo também espaço para discussões futuras, porque o que ele deixou no ar é que esse processo, futuramente, dependendo da conjectura do mundo e dependendo de como irá reagir o mundo daqui em diante, ele tem, sim, a possibilidade de ser anulado, e deveria. Mas, com Carmen Lúcia e Zanin, agora nós veremos como essa Suprema Corte se comportará e traremos também aqui várias análises em relação a isso, mas a minha curiosidade, de fato, sabendo que Carmen Lúcia ela vai vir para a militância, tem muita gente já esperando o voto de Carmen Lúcia, ela vai ser dura, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas eu espero, curiosamente e ansiosamente, o voto de Zanin. Mari e Fred. Contigo agora a gente vai receber aquela provocação de Jorge Serrão, sempre importante aqui no Sem Rodeios, vamos conferir. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo, saudações Mariana Braga e Fred. A provocação de hoje do decano é curta e grossa, muito simples. Muita gente ficou surpresa com o voto de Luiz Fux, absolvendo Bolsonaro e dizendo que aquele processo, aquele julgamento era nulo de pleno direito, né? Pois não fique surpreso não. Fux apenas seguiu o que está escrito no artigo 102 da Constituição brasileira. E ela garante, não é papel do Supremo Tribunal Federal estar julgando Jair Bolsonaro e outros. Da mesma forma como não era papel originário do próprio Supremo Tribunal Federal estar julgando todos no 8 de janeiro. Então, todo esse processo é nulo de pleno direito. Cabe agora uma decisão política do Congresso Nacional para dizer isso, reafirmar a anistia ou até baixar um decreto legislativo dizendo que tudo é nulo. A interdependência entre os poderes vai obrigar o plenário do Supremo a julgar o caso. E aí o Supremo vai ter a chance de consertar o erro e dizer que tudo agora tem que ser escrito de outra maneira, anule-se o processo, sigamos em frente com o Brasil. É a única saída para que não tenhamos uma desmoralização inevitável do Supremo Tribunal Federal no Brasil. É a provocação de hoje. Vamos ver quem encara ela. Boa, então, voltando com Karina Michelin, fica aí essa provocação do Serrão, né, Karina? Por que o STF é, então, incompetente para julgar o 8 de janeiro? Algo que, né, também esteve na aula do Fred e na aula também do ministro Fux ontem, naquele voto tão importante. Sim, foi claríssimo, porque essas pessoas não foram privilegiadas, essas pessoas foram, naquela época, durante esses supostos golpes, tinham as suas prerrogativas. Eles estavam ocupando cargos altos ali, como presidente da República, generais, enfim. Hoje não mais. Então, não tem por que essas pessoas serem julgadas. E até teve aqui uma polêmica em relação ao Alexandre Ramagem, dizendo como é possível o Fux não sabe nada de Constituição, porque tem Ramagem que deveria também, porque ele tem foro prerrogativo, ele está ali.
Mas o Ramagem, naquela época, não estava. Então, não tem a questão do Ramagem estar inserido também nessa discussão de ser julgado pela Suprema Corte. Ele também não, porque isso foi anterior à sua posse. Então, aí também tem um artigo que diz isso, e o Fred vai poder falar sobre isso também com mais propriedade que eu. Então, esse julgamento, ele já não tem nenhuma valia por ser inconstitucional. Essas pessoas não podem estar sendo julgadas, e aqui nós estamos falando também, deixa de lado o núcleo 1, que não deveria ser julgado, mas vocês imaginam que aqui nós estamos falando da cabeleireira Débora dos Santos, a gente está falando de várias pessoas, a dona Jupira, e tantas outras pessoas que foram também julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, sem nenhum foro, sem nenhum tipo de prerrogativa. Como é possível que uma pessoa comum, um cidadão comum, é julgado pela Suprema Corte sem passar pela primeira, segunda e terceira instância, porque ela tem que ter o direito à defesa, ela tem direito ao contraditório, ela tem que ter ela tem que ser inocente até que se prove ao contrário. Não são elas que têm que provar que são inocentes. É o Supremo Tribunal que tem que provar que elas são criminosas. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Muitas dessas vítimas e muitas dessas pessoas que foram presas nem sequer possuem uma foto que mostrem que elas estão depredando alguma coisa ou que elas quebraram alguma coisa. Muitas delas. Óbvio que tem gente nesse meio que sim, que se mostra, que tem vídeos, que tem imagens, e mais aí também tem um outro ponto, porque essas pessoas elas foram penalizadas de forma exorbitante, absurda, que não deveria ter pego penas tão altas assim pelos crimes que, diante a Constituição, não configura todos esses anos. Aqui o truque foi esse. Ele colocou a abolição violenta do Estado de Direito como terroristas, golpe de Estado, que isso sim, que é essa nova sanção que entra em 2021, do qual, aqui repito, Fux disse que isso nunca foi aplicado antes e que deveria a Suprema Corte ter muito cuidado para aplicar pela primeira vez essas penas, que deveria ser visto e deveria ter uma discussão maior dentro do Supremo Tribunal em relação a isso, que não teve. Então, o julgamento já está acontecendo sem que eles tenham definido, de fato, o que é a abolição do Estado Democrático de Direito violento ou não, o golpe de Estado. Então, essas pessoas, 2.000 pessoas foram presas, passaram por audiências de custódia, já foram diretamente para os presídios, foram colocadas em alas perigosíssimas, com pessoas que tiveram que esconder, muitas delas tiveram que esconder que participaram, que estavam na manifestação, porque os presídios são tomados por esquerdistas que ameaçaram eles todo o tempo. Aqui a gente tem relato de vários presos políticos que foram ameaçados durante todo esse tempo dentro de presídios, e outros que não, porque estavam em alas mais protegidas. Mas a realidade é essa. Então, o que a gente tem que rever aqui é o processo histórico, porque sabemos que isso é um fato político, mas não podemos mais permitir, devemos abominar qualquer pessoa que continue incentivando esse lado político, esse fla-flu dentro de um julgamento tão sério que deveria ser como esse. Então, precisamos rever tudo isso que a gente está falando e tratando aqui, porque isso vai ficar como material histórico para a história, para discutirmos a história do que de fato aconteceu no Brasil nesse ano, no 8 de janeiro, e durante todos esses anos que passaram, porque aqui a gente está falando de 5 anos de suposições, de ataques e de cerceamento de liberdades, quando, na verdade, a gente vê o que está acontecendo. A gente vê o movimento mundial de pessoas que estão querendo calar seus opositores, estão calando, de fato, matando essas pessoas. E a gente viu com Bolsonaro em 2018 com a facada do Adélio. E ninguém quis investigar isso daí. O Adélio ficou calado, era um lobo solitário. E a coisa engraçada é aqui que durante todos esses processos, esses fishing expedition que foi feito por Alexandre de Moraes pela Polícia Federal e pela PGR, e
carimbada pela PGR, tirando, desbloqueando todos os telefones, removendo o sigilo, removendo todas as conversas de WhatsApp de todo mundo. E como que as conversas e o telefone do Adélio Bispo até hoje não foram colocadas a público? Até hoje não foram, disseram que não dá, que não tem, que se perdeu, que não se sabe, estão calados. Como isso é possível? Então, aqui não existe um jogo justo. E para fazer democracia, a democracia é o poder da retórica, é o poder do diálogo, é o poder do debate na arena política. E eles substituíram isso com o braço duro da Suprema Corte para minar opositores e até mesmo, que a gente está vendo acontecer, matando opositores ao redor do mundo para que não tenham mais voz. Então, esse processo ele tem que ser discutido de outra forma para a nossa civilização. Ele é importante para descobrirmos a que ponto nós chegamos na nossa sociedade, o que de fato nós estamos fazendo e defendendo. Quem nós estamos defendendo? As liberdades, nós estamos defendendo a Constituição, estamos defendendo aquilo que é justo, estamos defendendo aquilo que de fato aconteceu, ou nós estamos defendendo narrativas de torcidas organizadas que estão ali simplesmente fazendo um fuzuê na internet para minar aquelas pessoas que elas não gostam, que é isso que está acontecendo hoje. Nós vemos uma esquerda muito agressiva, uma esquerda que não quer fazer com que uma direita existe, que não admite ser governada por uma direita, não admite ter o diálogo com eles, e assim fica muito difícil de se fazer democracia. Então nós precisamos rever nossos conceitos como civilização. Esse é um ponto importante que nós temos que ver daqui em diante. Boa, Karina, já volto contigo depois a gente retomar em um trecho da fala do ministro Fux. Antes eu só quero registrar aqui a nossa enquete, vote, a gente quer saber a sua opinião. E a gente pergunta aqui, Carmen Lúcia e Zanin votarão pela condenação de Bolsonaro encarando a Magnitsky? 76% do nosso público vota que sim. Então, vamos para mais uma informação que acaba de chegar lá de Brasília aqui para vocês. Os bastidores em Brasília já contabilizando a maioria por anistia no Congresso. PT vai recorrer ao STF contra Caiado é golpe. A articulação liberada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, para aprovar anistia a Jair Bolsonaro, ampliou a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicano PB. Até então, reticente em levar o tema ao plenário, Mota admitiu a aliados que a movimentação das principais siglas do centro-direita tornou quase inevitável a votação. No dia 7 de agosto, Caiado reuniu governadores e consolidou a defesa de uma anistia ampla e irrestrita envolvidos no atos de 8 de janeiro. O encontro marcou o desembarque formal do União Brasil do governo Lula, com ordem expressa para que seus filiados entregassem cargos. A medida teve efeito imediato e levou o PP a republicanos a adquirir ao movimento. Segundo parlamentares que acompanham as conversas, Caiados avisou que não poderia qualquer compreensão, posição com a base governista em 2026, e que nomes que resistissem em permanecer próximo ao Planalto ficariam isolados. A assessoria de Mota informou que ainda não há data, texto ou relator definido para a matéria, mas reconheceu a pressão e tornou da pauta. Internamente, a avaliação é de a costura feita por Caiado alterou o equilíbrio político no Congresso e tornou inevitável a discussão. E vocês que ficaram até o final, já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho, que todos os dias tem nova informação. E muito obrigado.